Pessoal, vocês sabiam que por trás das câmeras existe todo um trabalho sendo feito? Pois é. Hoje a gente trouxe uma convidada especial para falar um pouco sobre isso. A mentora Denise. Tudo bem, Denise? Tudo bem, Elvis? É um Joia. prazer estar aqui e poder somar com você e com todo o seu público. Obrigada pelo convite. Legal, bacana. Gente, eu vou falar um pouquinho dela agora, depois ela já vai continuar contando um pouco da sua história, tá? Há mais de 12 anos se dedicando em ajudar as pessoas a tomarem decisões melhores, tanto no ambiente corporativo, tanto quanto na vida pessoal, oferecendo orientação e mentoria, tutora, professora, gestão, conexão e saúde mental. Denise Ponce. Denise, quer falar um pouquinho sobre essa experiência? De me tornar mentora, professora, tutora, De tudo um pouco. de tudo um pouco. Como começou? Com paixão por trabalhar. Sou filha de empreendedor, Sim. minha mãe é uma excelente comunicadora, Uhum. e desde então eu sempre, de pequena, vendo meu pai trabalhar e empreender em diversos negócios, e isso foi me tornando uma resolutora de problemas, naturalmente, Sim. né? Então, ver meu pai, me inspirar no meu pai, na forma dele agir, pensar, observar o mundo e as coisas, isso foi cada vez mais me nutrindo e eu fui seguindo o caminho dele. Que legal. Né? Uhum. Então, paixão por resolver problemas, gostar de organizar coisas e se comunicar, né? Pela influência da minha mãe. Então, ao longo da vida, eu fui tendo muitas experiências e amando estudar, porque quanto mais eu estudo, mais eu conheço, mais eu resolvo melhor os problemas, melhor me comunico com as pessoas. E tudo isso, esse conjunto de coisas, me tornou uma multiprofissional, multicarreira. Que legal, bacana, muito bem colocado. É isso aí. E a gente preparou algumas questões aqui para Denise, tá? E a gente vai começar já com a primeira aqui, tá? O que motivou a se tornar uma mentora de mulheres na política e como tem sido essa experiência? O que me motivou, na verdade, foi uma sincronicidade junto com uma oportunidade. Em um momento em que eu tinha saído da cidade para prestar serviços, eu retorno e neste retorno eu encontro com uma pessoa que estava pré-candidata e aí numa conversa nos aprofundamos essa conversa no seguinte sentido: olha, eu já tive experiências no poder público, com cidades inteligentes. Se precisar de alguma coisa para elaborar plano de governo ou qualquer coisa nesse sentido, pode contar comigo. Sim. Já que eu ficarei aqui por um tempo, o que eu puder colaborar para a cidade, estou à disposição. E essa conversa evoluiu. Na evolução dessa conversa, eu tive contato dentro de um evento para mulheres candidatas. E aí eu pensei, que bela oportunidade! Sim, sem dúvida. Já que eu quero, né? Já que eu escolhi ficar na cidade, e eu quero uma cidade melhor e diferente para morar e atuar, qual é a minha parte da colaboração que eu posso fazer para que essas pessoas que querem fazer parte da gestão pública possam desempenhar melhor? Aí, neste momento deste evento, eu ofertei. Eu falei, mulheres, alguma de vocês gostariam de fazer mentoria comigo? Sim. 6 delas levantaram as mãos e falaram, eu quero. E desde então, na fase de pré-campanha, nós fizemos aulas diariamente, de manhã e à noite, todos os dias, ensinando política, papel do vereador, funções do vereador, comunicação, oratória, estratégia, marketing pessoal, marketing digital e outras questões relacionadas à necessidade daquele momento. Muito bem. E realmente, então, isso começou nesse ano? Agora. Simples assim. Que legal. Não, é assim mesmo. As grandes ideias começam assim. E uma coisa legal que você falou, que no meu ponto de vista, deveria ser até obrigatório. Realmente essa preparação para se tornar um candidato, para representar o povo. Você colocou muito bem. Realmente, na minha opinião, eu acho que futuramente deveria existir algum tipo de prova, algum tipo de preparação mesmo para a pessoa realmente engrenar nessa carreira, né? Que, como você falou, vai só melhorar para todos, para a população e tudo mais, né? Poderia Pessoas ser capacitadas. um cursinho técnico,
um curso preparatório, um mínimo de estudo suficiente para que as pessoas que se predispusessem a se candidatar como vereador soubessem minimamente o que falar, ao que se comprometer e o que espera ele lá na frente a partir do momento em que ele consiga ingressar. A maioria das pessoas não tem noção do que é, né? É verdade. E elas vão completamente despreparadas, prometem coisas, falam coisas do tipo, quando eu entrar eu vou fazer, né? Eu farei. Não, o vereador não faz, porque o vereador não executa. Exato. Né? A não ser leis, enfim, a parte do vereador é legislar. Né? Então, um mínimo de conhecimento para o que está se propondo a fazer. Muito bem, isso aí. Realmente a carência no Brasil, não em Laranjal. É muito grande. Muito grande. Legal, vou passar para a segunda questão aqui então. Quais são os seus principais desafios que você... vou começar aqui de novo. Quais são os principais desafios que as mulheres enfrentam ao ingressar na política, na sua opinião? Preconceito. Preconceito. Fora o preconceito, os desafios, eles são independente de gênero. Sim. Tanto homem quanto mulher. Os desafios são na parte de preparação, exatamente o que a gente estava falando anteriormente. Não ter informação, não saber o que é, qual é a função, como é que eu faço para ingressar nisso. Porque, pensemos, para qualquer tipo de profissão que você vai exercer, você se prepara minimamente. Sim. Ou você é preparado por alguém, você entra numa empresa como um estagiário e alguém te tutoria até você saber desempenhar aquela função, ou você vai para um curso, e depois do curso da graduação, enfim, seja lá qual for o seu nicho de preparatório, você vai para o mercado de trabalho sabendo minimamente o que você vai fazer. Exato. Na política não tem. É um ponto. Então, não tem. Desafio é preparação, qualificação, informação e, para mulheres especificamente, preconceito. E você, tá certo, você falou que ingressou agora esse ano, mas já sofreu algum tipo de preconceito? Sim, eu atuei, minha última atuação profissional em carteira, né, foi como embaixadora para assuntos de cidades inteligentes. Sim. Eu representava o prefeito de Rio das Pedras em São José dos Campos. Então eu morei 2 anos lá, eu coordenava um projeto cujo objetivo era transformar Rio das Pedras de uma cidade comum numa cidade inteligente, sustentável e 4.0. Legal. Sim. E aí, depois veio a pandemia e o projeto se encerrou. Então, ali, eu tive outras experiências, tá? No poder público, mas essa foi a mais significativa para mim. Por quê? Porque foi ali que eu percebi o seguinte, era eu, de mulher, numa mesa com 12 homens. Prefeito, assessores e secretários. E aí, como mulher, quando eu trazia soluções, quando eu trazia coisas inovadoras, ou apenas alguma opinião no meio do problema já instalado, era como se eu não estivesse falando nada. Era como se eu fosse invisível naquela mesa. Nossa. Sim. Infelizmente Sugestões ocorre muito. Tanto soluções. Prefeito, esse daqui é uma solução possível e viável. Então, vou levar para o secretário. Beleza, até o prefeito até via uma certa, assim, que legal, vamos analisar. Daí a pouco engavetava, deixava um tempo na gaveta, daí a pouco, seu prefeito, e sobre aquela questão, o que foi decidido? Porque o fulano de tal trouxe uma solução assim, assim, assado, que era a mesma que eu tinha proposto. Você quer questionar agora? Era a mesma. E eu, nossa, que maravilha, que bom que vocês conseguiram solucionar, e tá tudo bem, porque não é o meu ego. É a solução. É a solução. É a solução. Muito bem colocado. Realmente, na área da política, se os nossos políticos em geral aprender que não é o ego, é a solução, tudo deslanche. Tudo. Sim. Legal. Vou passar para a terceira questão aqui já, então. Que habilidade você considera essencial para uma mulher se destacar como candidata? Conhecimento, gostar de estudar, comunicação e oratório. Sim. Essas são as principais. Sem minimamente isso, como é que você vai se colocar diante das pessoas que você quer conquistar o voto e a confiança? Como é que você vai passar as suas ideias se você não tem uma boa comunicação e uma boa estruturação de frase, de ideia, de colocação, de posicionamento? Sim. Como é que você vai
pensar em soluções, se você não gostar de estudar, de investigar, de saber quais são os problemas da cidade, e um mínimo de conhecimento prévio. Né? Seja, não, e eu não falo de conhecimento acadêmico, eu falo de conhecimento na vida. Se você não estiver minimamente inserida no tecido social, ali no meio das pessoas, sabendo quais são os problemas delas e tentando resolver de alguma maneira, mesmo que seja de forma, eu vou colocar ignorante, mas não no sentido pejorativo, no sentido de não saber como resolver aquilo. E meter cara. E falar com um, falar com o outro, até aprender qual é o caminho que se resolve aquilo. Né? Que é o aprendizado na vida, o aprendizado na prática. Isso não invalida a pessoa. Não é porque você não tem um conhecimento acadêmico que você não é capaz. Mas tem que ter o conhecimento, nem que seja na prática. Você tem que ter alguma experiência. Exatamente. Muito bem colocado. E você acredita que a experiência, ela, de alguma forma, ela chega a ser superior ao conhecimento acadêmico? Depende do quê? Depende do nível de experiência, da abrangência da experiência, depende da sua capacidade cognitiva de absorver, elaborar e aprender essas experiências para se tornarem conhecimento. Né? Então, isso varia de pessoa para pessoa, de cérebro para cérebro, porque os seus cérebros têm as suas diferenças, apesar de terem os mesmos jeitões, né? Eles têm as suas especificidades. E a questão do conhecimento acadêmico. Por mais que as pessoas falem, isso é só teoria, isso é teoria. É importante lembrarmos que a teoria, ela foi redigida e ela foi consolidada em cima de uma prática. Exato. Né? Então, a teoria nada mais é do que o estudo da prática ao longo de anos, e aí você vai... Tanto que existem as revisões de estudo. Revisões de artigos científicos, né? Sim. Muitos estudos, hoje, por exemplo, eles são revisões de conhecimentos e artigos anteriores. Então, por exemplo, na área de neurociências, que é a minha área de atuação, de especialização, em que eu estudo diariamente. A grande maioria dos estudos em neurociências hoje, ou são coisas novas, realmente, por conta de equipamentos novos que foram desenvolvidos e que a gente consegue ter dados e informações a partir desses novos equipamentos mais modernos, ou são revisões bibliográficas. Você pega artigos e livros que já foram escritos sobre aquele tema e faz uma revisão de tudo aquilo, compara com os novos conhecimentos de hoje, com as informações e dados que esses novos equipamentos estão conseguindo trazer para a gente, e aí você faz a revisão e transforma em teoria, mas sempre a partir de experiências práticas. Muito bem. Eu vou para a próxima questão aqui, então. Pode compartilhar alguma história inspiradora das suas alunas? Sim, eu posso. Foi muito bonito de ver o processo delas, porque a partir do momento que elas chegaram, uma das primeiras coisas que nós falamos foi o seguinte: antes de ser uma experiência política, vai ser uma experiência individual. Vocês passarão por processo não só de conhecimento técnico específico da área política, mas vocês passarão por conhecimentos dentro da área do autoconhecimento. Cada uma, ao longo da jornada, vai se deparar com bloqueios, com desafios pessoais, emocionais, psicológicos, cognitivos. Então, e tudo isso vai ser muito válido. E aí, todas elas continuaram, né, toparam, não, a gente está disposta, né, a seguir nisso. E à medida que elas foram caminhando, o que é lindo para mim, como terapeuta e engenheira mental, é ver onde cada uma foi se percebendo, evoluindo e se reconhecendo. Falando, nossa, isso daqui pega em mim. Nossa, eu nunca imaginei que esse ponto específico viesse à tona neste momento. Então, esse deslanchar delas dentro do autoconhecimento, para mim, é muito mais enriquecedor do que o próprio caminho político. Porque no final de tudo é sempre sobre nós. De fato. E o que me inspirou, o que é inspirador, é que assim, muitas delas falaram, meu Deus, e agora? Há um medo que é natural, há uma insegurança que é natural, né? Mesmo com tudo isso, elas seguiram em frente. Então elas foram, Denise, eu tô com medo, vai com medo mesmo. Denise, eu não sei, vamos estudar, vamos aprender e vamos superar isso. E algumas
cada uma foi seguindo o seu caminho, né? Porque a gente teve o período da mentoria manhã e noite diariamente, depois quando foi a campanha mesmo, aí cada uma seguiu o seu caminho e eu disse, eu estarei aqui para qualquer coisa que vocês quiserem, né? Enquanto vocês estiverem se sentindo seguras, vai indo. Aconteceu alguma coisa, pode me chamar. Não aconteceu nada, mas quer um apoio moral, pode me chamar. Não quer, né? Eu estarei aqui. Então, algumas foram seguindo, e teve 2 delas que ficaram mais próximas de mim. E essas 2 que ficaram mais próximas, cada uma do seu jeito, à sua maneira, foi evoluindo. E uma delas deslanchou assim de uma maneira extraordinária, inclusive se deparando com esses bloqueios pessoais, falou, Denise, estou bloqueada aqui, o que eu faço? Oriento que faça uma sessão terapêutica. Sim. Essa ou essa ferramenta. Eu aceito. Então, vamos para o consultório, aí como paciente, né, como cliente. Sim. Aí fizemos sessões de desbloqueio. Fluiu. Como é lindo ver pessoas que, mesmo com medo, mesmo com desafios, olha para o desafio e fala, eu vou. Tem alguém para eu me apoiar? Tem alguém para me ajudar nisso? Eu vou. E seguir em frente. Isso é lindo. Inspirador. Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho comigo que, pelo menos, no mínimo, uma vez na vida, ou muito mais do que isso, né, vamos falar, a pessoa tem que passar por alguma experiência dessa forma. Principalmente, como você falou, ter uma pessoa para te apoiar. A questão da terapia em si também é fundamental, sabe? Eu acredito que você já deve ter ajudado muitas pessoas, não só na política, né? Com certeza. E tem, assim, fora da política, alguém que você também falou, nossa, essa pessoa hoje está bem, eu gostei do trabalho que eu fiz com ela? Sim, tem. Tem um especificamente que eu estava avaliando essa semana, inclusive. Foram 3 anos de acompanhamento, terapias, conversas, orientações, parte de coach também, né? Porque coach é diferente de terapia. E aí a história de vida da pessoa foi assim muito profundo, inspirador. Eu não posso citar nomes aqui, nem muitas, mas a pessoa saiu de um estado de desemprego, insônia, há meses não dormia, dor constante no corpo, num lugar específico, relacionamento pessoal desestruturado totalmente, vida financeira bagunçada, então assim, relações com filhos problemáticas, e aí foram 3 anos, hoje está empregada, a pessoa, né, não estou falando homem ou mulher, a pessoa está empregada, não sente mais dor, resolveu as questões de relacionamentos, recuperou a relação com os filhos, não explode mais, não é uma pessoa explosiva, é uma pessoa que em qualquer situação consegue respirar, esperar um tempo e depois resolver com autorresponsabilidade, que é a primeira coisa que um ser humano deveria aprender na escola. Autorresponsabilidade, né? Então, assim, agora o próximo passo dessa pessoa é tratar, porque tem TDA, entendeu, compreendeu o que é isso, vai tratar o TDA, porque quer estudar, quer subir de carreira e futuramente empreender. Isso deve ter sido muito gratificante, né? Sem dúvida, deve ter sido uma ótima experiência. Não tem o que pague a gratidão que eu tenho pelo universo de falar obrigada por tudo que eu sei, por tudo que eu aprendi, e tudo isso fazer a diferença na vida das pessoas. Isso é maravilhoso. Sem dúvida. Sim. Vou continuar aqui, então, vamos para a quinta questão. Que conselho você daria para as mulheres que têm interesse em entrar na política? Entra! Tem interesse? Entra! Só vai! Mas é aquilo, nós temos essa oportunidade de entrar como membro, né, do Poder Legislativo ou Executivo a cada 4 anos, certo? Mas você pode fazer parte da vida política da pessoa agora. Quero participar, quero colaborar. Quando? Agora. Né? Todos nós, como cidadãos, a gente tem a plena capacidade e o direito de chegar para qualquer pessoa do poder público hoje e falar assim, eu sei isso, como é que eu posso colaborar? Muito bem, sim. Não é? Exatamente. Então já vou para a sexta questão aqui, que também é interessante. Como você avalia o progresso das mulheres na política em nosso município? Aí eu falo em um geral, não só as que você
fez mentoria até agora, tá? Infelizmente, eu não vou conseguir te responder, porque eu estou muito pouco tempo nessa cidade. Você falou que é, foi agora, né? Tipo, tá 45 dias, praticamente. É isso, Eu sou Mas assim, superficial mesmo, o que você achou? O que você acha em relação a Laranjal mesmo? Assim? Você acha que tá partindo para um lado que tá tendo mais mulheres mesmo, elas estão sendo mais apoiadas? O que você acha sobre isso? O que eu percebo de uma maneira geral? Eu tive 20 anos em Piracicaba, Sim. 2 anos em São José dos Campos. Nesse tempo todo, meu ex-marido esteve na política em Piracicaba, esteve como vereador durante 4 anos lá. Então, assim, eu participei disso. Essa é uma das minhas experiências e que eu trago para esse trabalho, inclusive. Né? Vem aumentando, devagar, vou até dizer devagar, vem aumentando a participação das mulheres. Com o advento das redes sociais, da internet, isso melhorou, ajudou em termos das mulheres entenderem que elas têm mais espaço e que elas podem conseguir melhores posicionamentos e mais força para conseguir. Hoje, lembra que eu falei para você que era eu no meio de 12 homens? Sim. Imagine isso, sem uma rede social para me apoiar. Muito mais infinitamente mais difícil. Muitas mulheres que ingressaram na política, ou que estão na política desde aquela época, por exemplo, antes da internet, muitas, e eu vou falar de nós, porque eu vou me incluir nessa, a gente precisou se masculinizar, literalmente, para conseguir espaço, tanto espaço de trabalho quanto espaço na política, para você ser um pouco mais respeitada. Eu já tive cabelo curtinho, né, a própria vestimenta, tudo isso a gente precisa ter uma fala mais dura, né? Então a gente precisa meio que se masculinizar em termos de comportamento para você ter um pouco mais de respeito no meio masculino. Isso é um fato. E eu falo de uma posição de quem já esteve ali, não é de observadora, é de quem sentiu, certo? Depois, com as redes sociais, isso começa a flexibilizar, começa a ser um pouco mais diferente. Por quê? Porque você não é mais sozinha ali. Você tem os seus seguidores, você tem a pessoa que te segue, as mulheres que te seguem, os homens que te seguem apoiando o trabalho de mulheres. Então você acaba ganhando força para você ter mais ação neste universo da política. Em Laranjal, especificamente, eu fiquei muito tempo fora daqui. Sim. Né? São 22 anos fora daqui. Ao voltei com a pandemia, eu passei 4 anos gerenciando família. Então, eu passei 4 anos da minha vida praticamente recuperando negócios da família, a saúde dos meus pais, eu sou filha única, e tudo que envolvia a família. Então, basicamente, passei 4 anos gerenciando uma empresa chamada Família. A partir do momento em que eu volto para o mercado de trabalho, que é esse ano aqui, é recente, é esse ano que eu estou voltando para o mercado de trabalho, né? Então, eu fiz um espaço de atendimento e ao fazer esse espaço de atendimento, eu comecei a interagir com pessoas e conhecer pessoas. E foi isso que me trouxe até aqui. Então, em termos de mulheres na política em Laranjal, gostei de ver o que eu estou vendo. Que legal. Gostei de ver o que eu estou vendo. Agora, é daqui essas mulheres se tornarem inspiração para outras. Tem 4 anos de trabalho aí, mulherada. Vamos que vamos, mulherada. São 4 anos, que dá para estudar bastante, dá para colar nas mulheres que entrarem na política, aprender com elas, fazer com elas, e daqui 4 anos somar mais para sermos mais representadas dentro da política de Laranjal Paulista. Muito bem, muito bem. Agora, você falou que há 22 anos, né, que você não estava aqui em Laranjal. Então você é daqui de Laranjal? Não, sou nascida em Bauru, vim para cá aos 6 anos de idade. A cerâmica que tem na reta da Maristela. Ali foi montada pela família do meu pai. Então eu vim de Bauru para cá quando eles montaram a cerâmica e daí eu passei até a minha adolescência. Então essas são suas raízes aqui. Entendi. E você pretende ficar por Laranjal ou vai embora novamente? O que você tem em mente? Eu falo que eu sou um instrumento do Criador. Essa é a minha crença. Independente de toda a parte científica que a Areniense eu sou um instrumento, me coloco diariamente a instrumento do Criador. Quando eu fui para fora, que eu falei, vou voltar à minha vida, todo o universo conspirou para que eu voltasse. E ao voltar, eu me deparei com essa situação política. E eu estou aqui agora. Então, assim,
Se eu ficarei ou se eu irei, tudo depende de onde ele vai me mandar. Muito bem. Eu desisti de ter controle sobre tudo na minha vida. Eu aprendi que eu não tenho controle, eu tenho a ilusão do controle. Você acha que se as pessoas realmente aprender que não tem esse controle, é mais fácil? Fluido, leve, solto. Desafiador também. Sim. Mas é muito mais leve. É muito mais leve. Que legal, legal. Eu vou então aqui chegar na 7ª questão. Quais são as principais estratégias que você ensina para ajudar as mulheres a se destacarem? Aí não só em política, vamos falar no geral aqui. No geral. Comunicação, estudo, diálogo interno saudável, autoconhecimento, autorresponsabilidade. Bases fundamentais para você ter saúde mental e conseguir minimamente dialogar com o outro. A partir do momento em que a gente tem autoconhecimento, autorresponsabilidade, fisicamente cuidar do corpo físico, porque é o templo que nós temos para habitar, Sim. e você ter diálogo interno saudável, você tem saúde mental. A partir do momento em que você tem saúde mental, você consegue galgar degraus para subir na autoestima, na autoconfiança. Vou corrigir. Na autoaceitação e na autoconfiança, que são os pilares da autoestima. Agora, o que seria, então, o diálogo mental? Você comentou. Diálogo interno saudável. Diálogo interno saudável. O que é? Dentro da nossa cabeça, nós temos vozes. Sim. Essas vozes, a gente acha que é a gente. Mas a maioria delas são das pessoas de autoridade que nos criaram. Explica isso melhor, Denise. Por favor. Por favor. Vou pegar a minha ferramenta. Sim. Quando nós nascemos, o nosso cérebro não está formado ainda. Tá? Principalmente essa parte aqui da frente, que a gente chama de pré-frontal, que fica aqui logo atrás da testa. Essa partezinha aqui. Certo. Aqui é a parte responsável pela razão. Então, essa parte só termina de se formar aos 25 anos. Não é aos 18. Aos 25? A pessoa tem 22 anos e não tem juízo. Não, ainda não. Calma que tem mais 3 anos pela frente ainda. Ainda tem tempo. Ainda tem um tempinho ainda. Sim. Não é? Então, isso aqui, pensa que isso aqui é o hardware do computador. É a parte física do computador. Então, nós temos o cérebro, composto por neurônios, e que é a parte física do cérebro. A mente, que são essas vozes, a mente é o software que roda aqui dentro. Certo? Sim. São os aplicativos, né, o sistema operacional, tá tudo ali. O que acontece? A gente não nasce com isso pronto. Tá? A partir das nossas experiências, a gente vai desenvolvendo o sistema operacional. Só que os aplicativos que a gente vai instalando aos poucos, conforme vai vivendo, esses aplicativos, eles são instalados pelas pessoas de autoridade que nos educam, que cuidam da gente. Pai, mãe, tios, professores, líderes religiosos, médicos, todo mundo que este cérebro de criança entende como autoridade. Entendi. Então, tudo que essas pessoas vão falando, esse cérebro infantil vai falando, isso tá certo, isso tá certo. Isso que é amor? Entendi. Dinheiro, relacionamento. Então, tudo que a gente vai aprendendo, a partir da observação e principalmente de ouvir e ver o que esses adultos falam pra gente, a gente vai armazenando e vai sendo colocado nos aplicativos. Sim. Quando eu tô numa crise, quando eu tô trabalhando, na verdade o tempo todo, é que nesses momentos essas vozes falam mais alto. A gente tem vozes que falam dentro da cabeça da gente. E essas vozes, elas não são nossas. As nossas vão sendo formadas lá na frente, por experiências próprias, onde eu tiro as minhas próprias conclusões dentro do que eu vivo. Exato. Fora isso, as vozes da minha mente são dessas pessoas de autoridade. Então, quando eu tenho conflitos internos, é porque essas vozes estão falando e eu tenho as minhas próprias experiências que às vezes dizem o contrário. Eu tenho uma voz divina aqui dentro de mim, que às vezes diz o contrário do que essas vozes de autoridade estão falando, e isso gera conflito interno.
E todo conflito interno, ele exterioriza. Uhum. E isso se transforma em pequenos conflitos externos, seja no relacionamento, seja num negócio que não dá certo, seja numa má decisão, seja nas dependências emocionais, seja num guarda-roupa bagunçado. Nos detalhes, nós observamos muitas coisas. Sem dúvida. Então, o que é um diálogo interno saudável? É quando você vai para a psicoterapia e você aprende a identificar quem são essas vozes, aprende a lidar com essas vozes, porque você não tira ela da sua mente, da sua cabeça, você não consegue desinstalar elas. Infelizmente. Aqueles que já vêm de fábrica, né? Não dá pra tirar, não dá pra pagar esse aplicativo. Exatamente, não dá, mas você precisa aprender a lidar com ele de algum jeito. É isso aí. Diminuir o volume dessa voz. Então, a partir do momento que você consegue desenvolver a habilidade de dialogar internamente com essas vozes e dizer, opa, peraí, eu respeito, mas essa é a sua experiência, não é a minha. Eu já tive a minha e vi que não é bem assim. Então, sossega aí. Obrigada por me alertar, né? Tô falando obrigado enquanto indivíduo, obrigada por me alertar. Sim. Porém, aqui eu é que vou tomar a decisão, não é você. Uma das grandes origens dos nossos conflitos e das coisas que a gente não consegue resolver é por achar que a mente somos nós. Pode explicar um pouco mais? Nós não somos a nossa mente. Nós somos o conjunto das nossas experiências e a nossa identidade divina, enquanto ser que tem autoestima bem consolidada e que você consegue desenvolver o amor próprio. Muito bem. O que não é isso são essas vozes que acabam levando a gente para um conflito. Então, aprendendo esse diálogo, você tem diálogo interno saudável e a partir do diálogo interno saudável você tem saúde mental. Exato, muito bem. Então, realmente, esses conflitos podem até desencadear uma crise, e entre outras coisas. Sabe todos os conflitos e guerras que você vê no mundo hoje? Sim. Todo conflito externo é originado dentro de um conflito interno. De um indivíduo que contamina outro, que ressoa no mesmo conflito, que ressoa em outro, e aí forma-se um grupo que tem a mesma frequência de conflitos internos. Sim. Ou de dependências emocionais, que fala, se eu não obedecer, eu sou excluído, então eu obedeço, eu vou com a manada. E aí você acaba criando um sistema, e você acaba criando um grupo, e esse grupo causa guerras, causa mortes, causa terrorismos, causa atrocidades. Então, a gente está falando aqui desde uma má decisão dentro de uma empresa, sim, até uma guerra internacional. Muito bem. Então é isso. A gente chegou ao final das nossas questões aqui. Adorei a entrevista, realmente muito bacana. Espero contar com você em futuras entrevistas em outros temas também, tá? Muito legal. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês também tenham gostado. A gente vai colocar lá na página do Instagram, vai ter alguns cortes, a gente vai fazer um conteúdo um pouco diferente do que já está ocorrendo lá. Espero que vocês continuem acompanhando, seguindo e venham somar com a gente. É isso aí.